Olá, e aí, como é que vocês estão? Mal gravei sobre texto literário e não literário, já tô aqui gravando sobre literatura de cordel também. Tô com a mesma roupa, sim, né? Que eu tiro um dia só pra gravar, porque eu não gosto de ficar aparecendo, não, gente. Sinceramente, não gosto. A primeira parte literária que a gente vai estar estudando agora é sobre a literatura de cordel. Literatura de cordel, o que será isso? Cordel lembra o quê? Cordel lembra cordões, né? Então ela recebeu esse nome porque eram aqueles livretos pendurados nos cordões de barbante, tá? Por isso recebeu esse nome de literatura de cordel. Trouxe aqui, né, para vocês estarem entendendo um pouquinho melhor sobre o que foi a literatura de cordel. Eu vou tentar estar explicando, vou tentar estar passando para vocês. A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos ilustrados com o processo de estilogravura. E esses folhetos ilustrados, eles utilizam desenhos e clichês sincografados. E ganhou esse nome, pois em Portugal eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas, né? Então, assim, poesia popular. Por que poesia popular? Porque vai falar de temas populares, temas do cotidiano, envolve todos os temas em geral. A linguagem é uma linguagem mais popular e é divulgada em folhetos ilustrados com processo de estilogravura. O que seria estilogravuras? São desenhos simples, aqueles desenhos lá, como retrata mais a questão do, no Brasil, retrata mais a questão do povo nordestino, então são aqueles desenhos que retratam os cangaceiros, retratam a seca nordestina. Tive que pausar a gravação aqui, gente, que eu tive uma participação especial aqui do Luquinhas. Desculpa. Tô gravando muito, tô falando muito, a garganta fica até seca. Então, como eu estava falando para vocês, as xilogravuras são aqueles desenhos simplesinhos, sabe? Muitas vezes eles não são nem pintados, nem coloridos, eles são só, é, como é que fala? Contornados. É. E é uma poesia popular que fala da tradição, fala do sofrimento, fala de tudo, né? Por ser uma poesia popular, então ela aborda todos os temas. E é cordel, ou seja, são temas simples, são escritas de forma simples, são penduradas nos cordões para serem lidas pelas pessoas que tiverem interesse também. A literatura de cordel, ela chegou no Brasil no século XVIII através dos portugueses, e aos poucos ela foi se tornando cada vez mais popular. E nos dias de hoje, a gente pode encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordestina do Brasil. Aqui no centro-oeste, no sudeste, no sul, no norte eu não sei, mas centro-oeste, sul e sudeste a gente não vai encontrar essa literatura de cordel com muita facilidade, não. No nordeste, sim. Nordeste a gente encontra assim com muita facilidade, tanto é que até hoje eles expõem alguns desenhos nos cordões espalhados pelas cidades. Eles são vendidos em lonas ou malas estendidas em feiras populares. Então, se alguém tiver a oportunidade de conhecer, é bastante interessante essas obras deles e a forma como eles usam para vender, tá? Essas obras elas fazem sucesso no Nordeste e esse sucesso ocorre em função do preço baixo. Elas são bem baratinhas porque são impressas, são livrinhos pequenininhos. É, e ela tem também a questão do tom humorístico e retratam fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos retratados nos livretos são festas, política, seca, disputas, brigas, milagres, a vida dos cangaceiros, os atos de heroísmo, milagre de novo, aqui repeti duas vezes, desculpa, morte de personalidades, entre outras informações que são retratadas nessas obras. Mas assim, o que a gente vê mesmo é a questão do cotidiano, do dia a dia, tá? Em algumas situações, esses poemas eles são acompanhados de violas, são recitados em praça com a presença do público, que podem ser chamadas também de cantigas trovadorescas, por serem recitadas ao público. O poeta popular ele é considerado o representante do povo, repórter dos acontecimentos da vida do Nordeste no Brasil. Não há limite na escolha dos temas para a criação de um folheto. Pode narrar os feitos do Lampião, que era um cangaceiro,
as presepadas de heróis como João Grilo, lembra do João Grilo lá no Alto da Compadecida? Então, alguns narram algumas presepadas, tipo as presepadas que o João Grilo vivia. Ou pode ser a Canção de Fogo, que é uma história de amor, acontecimentos importantes que são de interesse público, tá? A literatura de cordel, ela é uma modalidade impressa de poesia. No Brasil, ela é original do Nordeste e já foi muito estigmatizada. Por quê? Porque retratava o sofrimento, retratava temas do cotidiano. Então, assim, era considerada a literatura pobre, a parte pobre da literatura brasileira. Então, por isso ela era estigmatizada, né? Mas hoje em dia ela é bem aceita e respeitada, tendo inclusive uma academia de literatura de cordel. Devido ao linguajar despreocupado, regionalizado e informal utilizado para a composição dos textos, essa modalidade de literatura nem sempre foi respeitada. Por isso que eu falei que ela era considerada a parte pobre da literatura. Por quê? Por causa que usava regionalismos, né? Próprios, são termos próprios da região. Igual a gente fala que trem-bão, bom passado, isso é próprio da nossa região. Lá no Nordeste, eles têm os regionalismos, a linguagem própria deles. E tem também, os textos eles são escritos de forma informal, não utiliza lá as normas padrões da gramática, não. E também entra a questão do linguajar despreocupado, né? Eles falavam qualquer coisa que eles quisessem, eles colocavam lá nos textos. Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até aventuras, histórias de amor, humor, ficção e o folheto de caráter jornalístico. Então, assim, eles podiam escrever sobre o que eles quisessem mesmo, né? E muitas vezes eles escreviam de maneira jocosa. O que é isso? Zombando do outro. E em outras vezes eles retratavam a realidade desesperadora, como é o caso de um texto que eu vou estar explicando para vocês, que vai estar na atividade de vocês dessa quinzena, tá? Uma outra característica dessas obras é o uso de recursos textuais como exageros, mitos, as lendas e, atualmente, o uso da ironia ou do sarcasmo para fazer crítica social ou política. Lembra que eles falam sobre qualquer tema? Então, aí eles até criticam de forma a sociedade ou a política. Usar uma imagem estereotipada como personagem também é muito comum. Às vezes criticando a exclusão social e preconceito, às vezes fazendo uso dos mesmos através do humor sarcástico, que é a questão do humor crítico, né? Além dos temas engajados, se assim podemos chamá-los, há também cordéis que falam de amor, relacionamentos pessoais, profissionais, cotidiano, personalidades públicas, empresas, cidades, regiões. Então, eles podem falar sobre o que eles quiserem. Ela é, assim, uma parte da literatura que aceita qualquer tema, né, sendo descrito. E eles são chamados de poemas, né, poemas de cordel, porque eles são escritos em forma de poesia. Uma das características desse tipo de produção é a manifestação da opinião do autor a respeito de algo dentro da sua sociedade. Os cordéis não têm a característica de serem impessoais ou imparciais, ou seja, ele vai trazer sim a opinião do autor sobre aquilo. Então, eles são considerados textos literários, porque eles trazem a opinião, às vezes eles fogem um pouquinho da realidade, pelo contrário, na maioria das vezes usam várias técnicas de persuasão e convencimento para que o leitor acate a ideia proposta, para que ele consiga convencer o leitor do que o que ele está falando é realmente o que é correto. Eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo de estilogravura, tá vendo? São esses desenhinhos aqui simplesinhos. Aqui é a história de amor, aqui é cangaceiro, aqui fala da vida nordestina, aqui fala da vida da cidade, e aqui tem um pássaro, provavelmente vai estar falando do cotidiano também, tá? A literatura de cordel, ela é assim chamada pela forma como são vendidos os folhetos, lembra? Pendurados em forma dos barbantes, em forma de cordões, nas feiras, nos mercados, nas praças, nas bancas de jornais, principalmente nas cidades do interior, né? E no Nordeste. Esse tipo de literatura, ela não existe apenas no Brasil, existe também na Sicília, na Itália, na Espanha, no México e em Portugal. Na Espanha é chamado de pliego de cordel e pliegos suetos, ou são folhas soltas. Em todos esses locais, há literatura popular em versos, né?
ela é extremamente popular em versos, mas não quer dizer que ela seja só em versos. Ela pode ser também em forma de prosa, que são os textos escritos divididos em parágrafos, são textos em prosa. No Brasil, prevalece a produção poética, que são as poesias de cordel. No Brasil, a gente não tem notícia da prosa em cordel, não. Mas em outros locais, nota-se a forte presença da prosa, que são os textos divididos em parágrafos. A forma mais frequente utilizada é a redondilha maior, ou seja, se você for dividir os versos lá, as sílabas poéticas, do jeito que você fala, vai dar 7 sílabas poéticas. A estrofe mais comum é a de 6 versos, chamada cestilha, e o esquema mais comum de rima é esse, ó. Como é que a gente faz esse esquema de rima? Você vai ver lá, o primeiro verso, ele é considerado A. O segundo verso, ele rima com o primeiro, se ele rimar, ele vai ser A. Se ele não rimar, ele vai ser B. E aí vem o terceiro. Se ele rimar com um dos dois, ele vai ter a letra equivalente. Se ele não rimar, você segue as letras do alfabeto, tá? E as formas mais comuns são essas. Os versos de 7 sílabas, as estrofes de 6 versos e o esquema de rima A, B, C, B, D, B. Então, tá vendo? São diversas palavras que rimam entre si. Aqui eu trouxe para vocês o poema que a gente vai estar trabalhando nessa quinzena, que é o ABC do Nordeste Flagelado, Patativa do Assaré. Sempre que eu trabalho esse poema em sala, muitos alunos brincam lá que é patati patatá. Provavelmente eu ainda vou ouvir isso quando a gente estiver em sala. ABC do Nordeste Flagelado. Ele usa o alfabeto, né? O autor aí usa o alfabeto ABC. Para quê? Para mostrar que o povo nordestino sofre de A a Z. Todo mundo sofre, todos que lá vivem sofrem. Os seres humanos, os animais, as plantas, a natureza em geral. Então, de A a Z, ABC do Nordeste Flagelado. Flagelado significa sofrimento, então seria o sofrimento de todos que vivem no Nordeste, desde os seres humanos até a natureza em geral, tá? E aqui eu coloquei só um trecho, vai até o G, vai até o Z. E aqui eu coloquei só até o G. Esse poema ele é gigante, tá? Mas aqui eu coloquei só sete estrofes para a gente estar lendo e analisando, tá? Aqui na primeira estrofe tá assim: ai, como é duro viver nos estados do Nordeste. Ele já começa falando do sofrimento, né? Quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. No Nordeste, eles consideram que eles têm duas estações: a seca, que é a parte que eles estão mais acostumados, e o inverno. Só que o inverno para eles não é quando faz frio, e sim quando chove. Então aqui ele está começando a mostrar o quanto é sofrido chegar o mês de janeiro, passar fevereiro e março e não chover, que são os meses que eles são acostumados a ter chuva lá na região, tá? Aí tá vendo que o A começa com o primeiro, que é o A, começa com A. O segundo é o B, começa com B aqui, a palavra. Berrugado impaciente, reclamando verde pasto, desfigurado e arrasto, com um olhar de penitente. O fazendeiro descrente, um jeito não pode dar. O sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando que o mundo vai acabar. Aqui ele falou do sofrimento no geral do ser humano, aqui ele falou do sofrimento do gado e do sofrimento do fazendeiro em saber que não pode fazer nada para tentar melhorar essa questão do gado não ter pasto para se alimentar, né? Aí vem as estrofes seguintes, a C, que é a terceira, caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol. Para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso, ou seja, elas fracassaram na questão delas de formar as nuvens de chuva. Elas vão separadas, elas vão espaçadas. Aqui e ali um pedaço vagando, então as nuvens estão no céu espaçadas, sempre vagando. Quem estiver reparando faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Então eles veem as nuvens indo embora, né?
em fracasso. Por que em fracasso? Porque elas não se juntaram para fazer a função delas lá naquele momento que seria chover. Aqui a gente tem a quarta estrofe, que é chamada de D, que é a quarta letra do alfabeto, e também começa com a letra D. De manhã, bem de manhã, vem da montanha um agouro. Agouro seria um barulho de tristeza, de gargalhada e de choro, da feia e triste Cauã. Cauã é um tipo de pássaro. Um bando de ribançã, pelo espaço a se perder, para de fome não morrer, vai atrás de outro lugar, e ali só há de voltar um dia quando chover. Aqui já é o sofrimento do animal. O animal também está sofrendo, por quê? Porque não tem comida para ele, ó. Ele vai embora para de fome não morrer. Então está retratando o sofrimento do pássaro. Já retratou do ser humano em geral, já retratou do fazendeiro, do gado, já falou das nuvens que não se juntaram, que fracassaram na missão delas. Agora está falando do pássaro, né? Que nem o pássaro não tem o alimento para ele lá, nessa época da seca. Aqui na quinta estrofe, utiliza a quinta letra do alfabeto. Em tudo se vê mudança, quem repara vê até que o camaleão, que é verde da cor da esperança, com o flagelo, com o sofrimento que avança, muda logo de feição. O verde camaleão perde a sua cor bonita, fica de forma esquisita porque causa admiração. Aqui já vem falando do sofrimento do camaleão, que ele que se camufla de acordo com as cores que ele está perto, ele não tem mais o verde bonito, o verde da esperança, porque como não choveu, então a natureza não enverdeceu. Então ela está de uma cor esquisita, que até o camaleão tá dessa cor esquisita, tá? Então aqui retrata o sofrimento da natureza e do camaleão também. A sexta estrofe utiliza a sexta letra do alfabeto, que é o F. Foge o prazer da floresta, o bonito sabiá. Aí, mais um animal que está sofrendo. Quando o flagelo não há, cantando se manifesta. Durante o inverno faz festa, gorjeando por esporte. Quando está chovendo, ele canta, né? Por prazer, por esporte, porque ele está feliz. Mas não chovendo é sem sorte. Fica sem graça e calado o cantor mais afamado dos passarinhos do norte. Então nem o sabiá não canta porque a chuva não apareceu. Na sétima estrofe, que é a G, G geme de dor, se aquebranta e dali desaparece. O sabiá só parece que com a seca se encanta, se outro pássaro canta. O coitado não responde. Ele vai não sei para onde, pois quando o inverno não vem, o desgosto que tem, o pobrezinho se esconde. Então todos sofrem de A a Z. Todos que vivem lá no Nordeste com a seca nordestina, eles sofrem. Então, assim, esse é um poema que retrata mais uma realidade, né? Uma realidade do povo nordestino. É um poema de cordel? É. Por quê? Porque retrata o cotidiano, retrata o sofrimento de todos que vivem ali no Nordeste na época da seca, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida podem me chamar e podem me procurar. Tchau, tchau, um beijo e fiquem com Deus.